Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Este projeto tem como objetivo único e exclusivo auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Não temos aqui apoio de nenhuma instituição, é um trabalho voluntário de caráter pessoal e não institucional. Todavia, eu já recebi lá na cruz do Calvário do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Na lição de hoje nós vamos abordar a parábola do bom pastor que vai atrás da ovelha perdida e também a parábola das dracmas perdidas ou da dracma perdida. Então está falando de algo que se perdeu, que foi procurado, encontrado e posteriormente celebrado. Então, nós queremos estudar estas duas parábolas e procurar, na direção do Espírito Santo de Deus, extrair algo que seja relevante, que possamos aplicar às nossas vidas. Amém, meu amado? Vamos prosseguir na nossa lição, no primeiro tópico da nossa lição, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Observe uma coisa, são duas parábolas. Numa parábola, mostra que o bom pastor deixa 99 no aprisco e vai de encontro à ovelha. Numa outra parábola, ele fala da necessidade da pessoa procurar o que se havia perdido. Então, em ambas as parábolas, nós vemos que algo se perdeu. Nós vemos aí nessa dicotomia, ou essa duplicidade dessas parábolas, uma ação divina, mas também nós vemos aí também uma ação humana. Deus indo ao encontro da ovelha perdida, e em contrapartida nós vamos analisar que aquela mulher, ela procurou aquela dracma perdida. Então nós vamos ver a ação de Deus e também a ação do homem. E ambas juntas vão culminar com o projeto de Deus para a salvação. Ninguém é salvo contra a sua vontade. Então, há um projeto de Deus, Deus se apresenta para resgatar a ovelha perdida. Mas, por outro lado, esta ovelha perdida, ou esta pessoa que foi alcançada pela graça, tem que fazer uma análise da sua vida em determinado momento para ver se não se perdeu ao longo da caminhada. Vamos lá, subtópico de número 1, a parábola da ovelha perdida. Através desta parábola, Jesus tem como foco principal descrever a relação de amor de um Deus para com o pecador distanciado dele pelo pecado. Jesus estabelece o que deve ser a prioridade da igreja em todos os tempos e eras: ir de encontro ao pecador e não ficar fechada dentro das quatro paredes, vivendo exclusivamente em função de si mesma. Quando nós lemos esta parábola, nós vemos ali vários elementos, há uma riqueza muito grande. Eu talvez vou pegar uma vertente diferente da proposta pelo comentarista, porque se eu for falar conforme ele escreveu, eu não tenho como agregar ao seu conhecimento, o preparo da lição, algo diferente. Então nós temos como objetivo agregar algo diferente para você enriquecer a sua lição. Não que o que eu vou dizer seja mais relevante, são pontos de vista diferentes acerca de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Observa a seguinte coisa, nesta parábola, o que Jesus deixa claro da ovelha perdida é que há uma ação da parte de Deus
Quem toma a iniciativa de ir atrás da ovelha perdida, que aqui tipifica o gênero humano, ou pecador distanciado de Deus, diante de um Deus de amor, foi Deus a parte ofendida. E foi Deus que tomou a iniciativa de ir ao encontro desse pecador. Então nós vemos aqui a ação de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa que nós podemos compreender a partir desta parábola, Jesus está estabelecendo o que é prioridade, o que deve ser prioridade da igreja, não somente dos tempos bíblicos, dos tempos apostólicos, mas o que é prioridade em todos os tempos e eras. É ir ao encontro do pecador. É a igreja que prega, a igreja que evangeliza, a igreja que vai de encontro aos encarcerados, que vai de encontro aos vários grupos étnicos, os vários grupos sociais, a igreja que trabalha, a igreja que leva a mensagem. E não a igreja que fica fechada dentro das quatro paredes, vivendo exclusivamente em função de si mesma. Quando Jesus estabelece esta parábola, eu compreendo que ele está estabelecendo uma visão de Deus para a sua igreja, que ele deixa 99 ovelhas no aprisco, vamos dizer que é a igreja, e ele vai de encontro àquela que está perdida. Então a igreja precisa rever, eu falo isso para mim, que nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas prioridades, que a igreja ela não pode viver exclusivamente em função de si mesma, de seus congressos, das suas festividades, dos seus simpósios, dos seus eventos, dos seus cantores, dos seus pregadores famosos. Tem que haver um propósito de salvação, de alcançar o pecador. Amém, meu querido? A parábola da dracma perdida. A pior perda é a perda de si mesmo. Isto se dá quando as preocupações da vida e o desejo incontrolável de ter as coisas nos domina. Em nome do sucesso, da qualidade de vida e outros mais, acabamos por abrir mão daquilo que de fato é o mais importante, a vida com Deus. Esaú abriu mão da bênção de Deus por conta de um prato de lentilhas. Qualquer conquista que nos leve para longe de Deus é migalhas ou comida para porcos. A parábola da dracma perdida, ela tem inúmeras interpretações. O comentarista ele parte do princípio da salvação de almas, e ele está correto. Porém, o texto me permite fazer esta aplicação de compreender que a pior perda que nós podemos passar é a perda de si mesmo. Muitas vezes, ao longo da caminhada, nós nos perdemos. Ao longo da caminhada, nós abrimos mão de princípios e valores. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos voltar ao primeiro amor, rever os nossos conceitos, os nossos valores e os nossos princípios. Por quê? Nessa sociedade pós-moderna, esse evangelho mercantilista, esse evangelho que visa o céu aqui na terra e não tirar o homem da terra para morar no céu. As pessoas, elas, em nome do sucesso, da qualidade de vida, do bem-estar social, em nome da fama, em nome de tantas coisas, nós acabamos abrindo mão daquilo que é o mais importante, que é a vida com Deus. A parábola da dracma perdida fala que aquela mulher, ela acendeu a luz. Acender a luz é o quê? Deixar que o Espírito de Deus venha sondar e esquadrinhar o nosso coração. É como diz o salmista: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados, de tempos em tempos, precisamos fazer uma leitura de nós mesmos, rever os nossos conceitos e os nossos valores. Se nós não negociamos, abrimos mão daquilo que é mais importante, que é vida com Deus. É importante o casamento, é importante o emprego, é importante as finanças, é importante a vida profissional,
a saúde, as realizações pessoais, elas são importantes, mas eu destaco o seguinte, que Esaú, ele abriu mão da bênção de Deus por causa de um prato de lentilhas, uma coisa efêmera, uma coisa passageira. Ele desprezou, ele banalizou aquilo que era santo. Então eu quero dizer para você, qualquer conquista que nos leve para longe de Deus é migalhas ou comida para porcos. Meu amado, a sua vitória, ela tem te aproximado de Deus? A sua bênção que você está buscando, ela vai te levar a ter mais comunhão com Deus ou não? Sabe por que tem hora que Deus não responde determinadas orações? É porque Ele sabe que se Ele nos der aquilo que nós estamos pedindo, antes dele trabalhar o nosso caráter, a nossa natureza, a nossa personalidade, nós vamos acabar abandonando a Deus. Então, meu querido, a parábola da dracma perdida, Jesus ele quer dizer que quando você perde alguma coisa, você sente falta daquilo, aquilo tem importância, você vai parar com diligência, vai procurar com calma, até encontrar. E a Bíblia fala que a mulher disse, achei o que eu havia perdido. Jesus vira para aquele rapaz que queria saber acerca da salvação, um jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Jesus disse que estava faltando uma coisa para ele. Meu querido, a parábola da dracma perdida, ela me faz refletir se não está faltando alguma coisa a mais na minha vida. Na minha vida está faltando, na sua vida também está faltando. Compete-nos sobre a luz do Espírito Santo, com diligência, com coração quebrantado, chegar diante de Deus e compreender aquilo que precisa ser moldado e trabalhado em nossas vidas. Vamos prosseguir na nossa lição. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Esse episódio é quando Jesus foi na casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, lavar, passar, cozinhar. Ela estava preocupada com os seus trabalhos, com as suas realizações, com as suas tarefas. Maria, por outro lado, não era preguiçosa, não era acomodada, mas ela percebeu que aquele momento era um momento ímpar, aquele momento era um momento em que ela precisava parar tudo para ficar aos pés de Jesus. E Marta, ela questiona Jesus, por que minha irmã fica aí dos seus pés e eu aqui afadigada fazendo tudo? Jesus, ele fala, olha, você está muito ansiosa, preocupada com muita coisa. A sua irmã escolheu a melhor parte e essa jamais lhe será tirada. O que Jesus quer dizer? Que eu vou parar de trabalhar? Não. Jesus está dizendo que nós devemos saber estabelecer prioridades. Maria, para ela, o mais importante era estar aos pés de Jesus. Marta, ela não se deu conta que aquelas oportunidades, elas não seriam muitas. Então, Jesus, ele estabelece para ela o que é prioridade. Meu amado, o corre-corre do dia a dia, muitas vezes nós nos perdemos, ficamos preocupados com trabalho, escola, faculdade, com tanta coisa, que não tiramos tempo para ficar aos pés de Jesus. E esta jamais nos será tirada. Somos nós quem tiramos. Somos nós que decidimos nos privar ou não da graça de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. O valor das relações sociais saudáveis. Em ambas as parábolas, há um destaque especial acerca das boas relações sociais. Ambos tiveram com quem celebrar, com quem comemorar. Devemos cultivar bons relacionamentos com todas as pessoas, porém, há pessoas que nos incentivam a ter uma vida mais próxima de Deus.
Nas duas parábolas, tanto o bom pastor, ele chama os amigos e celebra, porque ele tinha amigos. A mulher que perde a dracma, ela chama também as amigas, faz uma festa e celebra. O que eu entendo com isso? Que nós devemos, enquanto cristãos, estabelecer relações sociais saudáveis. Nós temos que ter pessoas para celebrar as nossas vitórias, pessoas que participam conosco nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, nos momentos que nós estamos vulneráveis, debilitados, fragilizados, pessoas que estão conosco, às vezes até nos carregando em oração, como é o meu caso, em face do momento que eu estou atravessando na minha família, com problema de saúde da minha esposa, problemas familiares, que eu estou sendo carregado pelos amados irmãos do projeto Auxílio ao Mestre. Eu louvo a Deus, nós temos que ter pessoas para celebrarmos as nossas conquistas, para chorarmos também as nossas perdas, os nossos fracassos, as nossas derrotas. A pessoa mais derrotada que existe é aquele que não tem com quem celebrar as suas vitórias. E aquela mulher que achou a dracma, tanto como o bom pastor, eles tinham com quem celebrar. E eu quero destacar que nós devemos cultivar bons relacionamentos com todas as pessoas, tanto crentes como descrentes, tanto aqueles que temem a Deus como os que não temem, porque eu vou ser um fator de influenciar, eu sou agente influenciador, eu não me sento à roda dos escarnecedores, mas eles podem assentar na minha mesa, porque na minha mesa, na minha casa, só sai palavra que edifica. Então, meu querido, a luz ilumina as trevas, amém, meu amado? Mas eu quero fazer uma colocação, que há pessoas que nos incentivam a ter uma vida mais próxima de Deus. Há pessoas cujo viver nos leva a desejar ter uma vida mais próxima com Deus. Há pessoas que a vida dela é uma fonte de inspiração que você quer ter para você. Então, meu amado, cultive bons relacionamentos, mas tenha bem próximo de você aqueles que vão celebrar com você, que vão levar você a desejar ter mais vida com Deus, santidade, pureza, caráter e vida transformada no altar. Encerramos aqui o tópico de número 1, já vamos para o tópico de número 2 da nossa lição. Precisamos buscar quem se desgarrou. Nesse tópico nós vamos analisar o que Jesus estava dizendo acerca da necessidade de buscar quem se desgarrou. Mas eu vou mais adiante. A necessidade, de fato, da igreja buscar aquele que se desgarrou, que se afastou dos caminhos do Senhor, como aqueles que estão distantes de Deus, que ainda não aceitaram a Jesus. Então temos aí dois grupos de pessoas, aqueles que conheceram a verdade e se desviaram, e aqueles que ainda não conheceram a verdade e estão afastados de Deus. Então, dois grupos. Outra coisa, precisamos também buscar a nós mesmos, porque, como destaquei na parábola da dracma perdida, a mulher, ela tomou a firme decisão de procurar aquilo que havia perdido. Então, meu querido, tão importante como buscar aquele que se perdeu lá fora, é importante a gente buscar o que se perdeu dentro de nós ao longo da nossa caminhada. Vamos lá. Primeiro subtópico. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. O melhor dos salvos está sujeito ao pior dos pecados. O pior dos pecadores está sujeito a render-se a Deus de forma jamais esperada. Ananias e Safira desprezaram e banalizaram a salvação oferecida. Por outro lado, Saulo de Tarso a abraçou com todas as suas forças, a ponto de morrer em prol do reino de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas se a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, por que nem todos os homens são salvos? Porque existe uma coisa na teologia que nós compreendemos sobre livre-arbítrio. É a capacidade que o homem tem de fazer escolhas e também de abandonar as escolhas e mudar a qualquer momento. Não é uma vez cristão, que eu vou ser cristão o resto da vida, eu vou ser obrigado.
Não é uma vez crente que eu vou ser crente o resto da vida. Deus, ele respeita até a minha vontade de não permanecer na presença dele. É por isso que a Bíblia fala de apostasia. Agora eu destaco que o melhor dos salvos está sujeito ao pior dos pecados. Você é salvo em Jesus Cristo, mas o orgulho, a soberba, a prepotência, a vaidade e a negligência para com as verdades espirituais e valores abandonados e perdidos ao longo da caminhada pode te conduzir para o caminho da apostasia. Ou, por outro lado, o pior dos pecadores, o ladrão, o estuprador, o homicida, aquele que faz coisas terríveis, ele pode render-se a Deus de forma jamais esperada. Então, quero dizer que nós estamos passando pelo período de mudança, aceitação, escolha e confirmação da nossa escolha. Observa o episódio envolvendo Ananias e Safira. Esse casal, eles desprezaram e banalizaram a salvação oferecida, a ponto de mentirem para o Espírito Santo de Deus. Ah, irmão Mauro, mas eles não eram salvos. Me fala então, o que é ser salvo? É aceitar Jesus. Eles aceitaram Jesus. Eles estavam na igreja. Sim, estavam na igreja. Eles creio que também experimentaram os dons, o batismo com o Espírito Santo, embora a Bíblia não fala. Mas eles estavam na igreja. Mas eles, em dado momento, eles desprezaram, banalizaram, achavam que aquilo não tem problema, não tem importância. Nós podemos mentir, usar de engano para aparecer, para buscar uma posição de destaque na casa de Deus. Sei lá a motivação, mas fato é que morreu Ananias e Safira pela justiça implacável de Deus. É o tempo da graça, mas o que Deus fez na vida de Ananias e Safira é algo que nós só víamos, ou na teologia nós entendemos que era o tempo da lei. Deus matou os dois dentro da igreja, dentro do culto, dentro do horário da adoração, porque Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Em contrapartida, Saulo de Tarso, que posteriormente o nome dele é Paulo, passa para Paulo, mas era o nome dele... antes era o nome gentio, depois era o nome dele judeu. Ele não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, tá bom, meu querido? É o mesmo nome, porém um é o nome judeu e o outro é o nome dele gentio, ou o nome dele grego, tá bom? Paulo ou Saulo de Tarso, quando a salvação lhe foi oferecida, ele a abraçou com todas as suas forças. Paulo, ele disse, eu combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu estou aguardando a coroa da vitória. Estou aguardando a manifestação do meu Senhor. Olha a atitude de Paulo e a atitude de Ananias e Safira. Paulo, quando se deparou com a graça salvadora, ele se entregou por completo. Então a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas porque nem todos os homens são salvos? Porque passa pelo livre-arbítrio, a escolha. E uma vez que você fez a sua escolha, lute, persevere a batalha da fé para você permanecer servindo a Deus. Jesus é um pastor que está sempre em ação. A graça de Deus é abundante, porém não é infinita. O Senhor é misericordioso, bondoso e tardio em irar-se. Quando se vale da vara para corrigir e disciplinar suas ovelhas, ele o faz por amor e não por vingança. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Compete a esta obedecer ou não à voz do pastor. Independente de qual será a reação da ovelha, o bom pastor sempre irá ao seu encontro, ainda que seja desprezado. O Jesus, ele é um pastor que está em plena ação. Mas observa, ele é amor, misericórdia, bondade, compaixão. Mas eu destaco também que a graça de Deus, ela é abundante, porém ela não é infinita. Porque se a graça de Deus fosse infinita, ninguém se perderia. Ele salvaria todos indistintamente, mesmo aqueles que desobedecessem às suas leis e estatutos. Então nós compreendemos que a graça de Deus ela é abundante,
porém ela não é infinita. E Deus, quando Ele trata com as suas ovelhas, que Ele usa a vara e o cajado, Ele o faz não com ato de vingança, Ele faz com ato de misericórdia, para que aquela pessoa venha se arrepender, se humilhar e ser salva. A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Agora, se a ovelha vai obedecer à voz do pastor, é uma questão muito pessoal. O reconhecer a voz do pastor é uma coisa, obedecer é outra. Reconhecer a voz do marido, a voz da esposa, a voz do pai ou da mãe, todos reconhecem. Agora a questão é, vai obedecer? Aí é uma questão pessoal. Mas eu destaco o seguinte, que independente de qual será a reação da ovelha, ou do pecador, ou do crente, o bom pastor, que é Jesus, ele sempre irá ao encontro desta ovelha, desse pecador, ainda que ele seja desprezado. Eu queria, se eu souber que alguém vai me desprezar, se eu souber que alguém vai virar as costas para mim, que não vai acatar o que eu vou dizer, talvez dificilmente eu vou até aquela pessoa, porque ele vai me ofender, vai me desprezar. Mas Jesus, mesmo sabendo que aquela pessoa vai rejeitá-lo, mesmo sabendo que aquela pessoa vai resisti-lo, aquela pessoa vai abandoná-lo, ele dá a todos o mesmo princípio de oportunidade. Agora, o que a pessoa vai fazer com esta oportunidade é algo muito pessoal, individual. É por isso que não existe a salvação coletiva da família. O pai é salvo, todos os filhos são salvos automaticamente. Não. Cada filho vai ter que passar pelo caminho da salvação, que é confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Tá bem, meu querido? Agora, a oportunidade da salvação, ela é estendida tanto para aquele que ouve o bom pastor e dá-lhe ouvidos, quanto aquele que ouve o bom pastor e decide resistir ao Espírito Santo de Deus, à graça de Deus. Está claro aqui? Resgatando a ovelha desgarrada. Há muitas ovelhas que se encontram fora da igreja em função do desprezo e ferida causada pela própria igreja. Nem tudo pode ser jogado na conta do diabo. A falta de amor e zelo por parte da liderança ou uma membresia pode fazer com que alguém se afaste da casa do Senhor. Muitos que hoje estão afastados da igreja não necessariamente rejeitaram a Cristo, e sim a hipocrisia daqueles que se dizem homens de Deus. Então, resgatando a ovelha desgarrada, eu faço essa colocação, que há muitas ovelhas hoje, muitas pessoas que estão desviadas, que estão afastadas da casa de Deus, não necessariamente, meu querido, porque ele rejeitou a Cristo. Muitas pessoas hoje estão feridas, machucadas, foram maltratadas, humilhadas, perseguidas, desprezadas. Só Deus sabe o que levou aquela pessoa a cair, a sair da igreja, afastar-se dos caminhos do Senhor, ou sair daquela igreja. Nem tudo, irmão, pode ser jogado na conta. Foi o diabo que tirou, não. Tem coisa aí, meu irmão, que é falta de amor, é falta de zelo por parte, talvez, da liderança ou até mesmo dos membros, que poderia fazer algo, fez algo que levou aquela pessoa a se afastar da casa de Deus. Calúnia, difamação, são vários motivos aqui que nós poderíamos apresentar, mas nem tudo, meu irmão, a gente pode jogar na conta do diabo, não. Um irmão uma vez me disse que o diabo, ele não mata ninguém, ele apenas fere e machuca. Os próprios irmãos acabam de fazer o trabalho, acabam de matar. Às vezes a pessoa está ali ferida e é tão fácil, irmão, vamos falar a verdade, é tão fácil a gente jogar uma pedra do que estender a mão. É tão fácil a gente julgar uma pessoa do que acompanhá-la, socorrê-la. Eu falo por mim, eu não vou ser hipócrita, porque a nossa natureza, nós temos essa tendência. Muitos que hoje estão afastados da igreja, ou a igreja instituição, não necessariamente eles rejeitaram a Cristo, e sim a hipocrisia daqueles que se dizem homens e mulheres de Deus,
quando na verdade não tem nada de Deus em suas vidas. Então nós precisamos avaliar, resgatar esta ovelha desgarrada. Talvez a liderança não compreendeu, a membresia não compreendeu, você que é professor, vá ao encontro desta pessoa. Compreenda o que levou ela a afastar, o que levou ela a se desviar. De repente ela pode ter se desviado, afastado, não necessariamente culpa da membresia ou da liderança. A pessoa decidiu abandonar a Cristo e viver suas paixões. Mas há casos em que a pessoa saiu ferida, caluniada, difamada, perseguida, machucada. Então nós devemos ir ao encontro dessa pessoa. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nesse tópico nós vamos analisar a parábola de Jesus, que ele fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por que há alegria no céu? Eu tenho entendimento que essa alegria se dá porque os anjos de Deus, a Bíblia fala que eles são ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E os anjos têm expectativas acerca da salvação do pecador. Sabe por quê? Porque nós que nos arrependemos, que sofremos aos pés de Cristo, nós iremos morar no céu. E nós iremos adorar junto com os anjos. Nós faremos parte do coral celestial. Por isso que há uma festa no céu. É como os anjos estivessem dizendo: aleluias, glória a Deus, mais um que vai vir adorar conosco. E os anjos fazem festa, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E é sobre isso que nós queremos falar nesse tópico de número 3. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Há 2 tipos de ovelhas perdidas: a que saiu do aprisco e se perdeu, há também aquela que se encontra no aprisco, porém o coração está longe de Deus. As atenções se voltam para a que saiu, porém é preciso analisar se as que estão no aprisco estão saudáveis. Aqui eu faço esse ponto de vista, talvez diferente do comentarista. Eu faço aqui que há 2 tipos de ovelhas perdidas: aquela que desviou, saiu da casa de Deus, não está mais servindo a Deus ali, não está mais adorando, é o desviado. Mas porém há um outro tipo também de ovelha, é o desviado teológico, é aquele que está dentro do aprisco e se perdeu. Perdeu os valores, perdeu a vergonha, perdeu o pudor, perdeu o desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, perdeu o desejo de ter vida santa, perdeu a dignidade, perdeu os valores, perdeu os princípios. Então ali só tem uma carcaça, uma aparência, uma fantasia de obreiro, uma roupa de uma mulher de Deus, mas não tem mais nada de essência de Deus. Então nós observamos que o projeto de Deus, que Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde. Eu estou sujeito a me perder mesmo dentro da casa de Deus, mesmo na casa do Senhor, estou sujeito a me perder, me envolver com o pecado. Muitas vezes as atenções se voltam para a ovelha que saiu. Fulano saiu da igreja, fulano se desviou. Mas quando nós vamos observar, tem pessoa que tem na igreja que tem maledicência, gosta de falar da vida alheia, compra e não paga, é promíscuo, imoral, é profano, tem várias parceiras, é adúltero, tem práticas homoafetivas, tem pessoa que guarda mágoa, guarda ódio. Então nós poderíamos falar aqui de inúmeras situações, pessoas que causam divisão, contenda, briga, pessoa motivada por inveja para atrapalhar o crescimento do outro, pessoa que não pode ver o outro crescer, que está querendo pisar. Então, nós devemos voltar a atenção, sim, para aqueles que saíram, mas também analisar as ovelhas que estão no aprisco, se estas estão saudáveis, se elas não estão doentes, se não estão precisando de passar por um tratamento. E esse tratamento chama-se a Palavra de Deus, que ela purifica, santifica, transforma. Muitas vezes nós oramos pedindo a Jesus para curar o câncer,
pedindo Jesus para curar a leucemia, pedindo a Jesus para curar várias doenças físicas, e nos esquecemos das doenças espirituais. Tem um bocado de gente com câncer do pecado, com a lepra do pecado, com a leucemia do pecado. Tem pessoas que estão impregnadas com o pecado dentro da casa de Deus. E o pior, não se arrepende. O caminho proposto por Deus, irmão, é o caminho do arrependimento, tanto para aquele que se afastou, como aquele que é desviado teológico, porque ele não se sujeita mais aos princípios da palavra de Deus. Deus está disposto a perdoar, não importa o tamanho do pecado cometido. Deus sempre está disposto a perdoar o pecador, desde que este reconheça seu estado miserável sobre a ótica divina. O filho pródigo, enquanto esteve na casa do pai, nunca contaminou-lhe a casa com suas fantasias e desejos. Ele saiu para viver a vida de pecado que desejava. Os filhos de Eli contaminaram a casa do Senhor e em momento algum demonstraram arrependimento. Nesse ponto, eu quero destacar o seguinte, que Deus está sempre disposto a perdoar, mas há uma condição, que haja um arrependimento, que haja um reconhecimento, um abandono. Arrependimento não é chorar porque você cometeu o pecado, é abandonar a prática pecaminosa, porque há pessoas que têm remorso, sentimento de culpa, e não é arrependimento. Então eu destaco o seguinte, que é necessário a pessoa reconhecer o seu estado miserável sobre a ótica divina. Alguém pode estar cantando, fazendo muito sucesso, alguém pode estar pregando com a agenda lotada e ainda ser adúltero, profano, promíscuo e imoral. E o que é pior, ele está mais próximo do inferno do que aquele que está lá fora no pecado, se envolvendo propriamente até com pessoa do mesmo sexo. Então, aquele que está na casa de Deus, que conhece a verdade e não a vive, ele está mais próximo do inferno do que aquele que não conhece a verdade de Deus e faz aquilo que é próprio da sua natureza de pecador, porque não conhece a verdade de Deus. Do que aquele que, conhecendo a verdade de Deus, não vive, prega, ensina e ganha até dinheiro no nome de Jesus, porém, ele não consegue se arrepender e reconhecer a sua real situação sobre a ótica divina. Tá bom, meu querido? Eu faço aqui uma colocação que o filho pródigo, ele cometeu vários erros e pecados, mas agora eu quero destacar uma qualidade. Enquanto ele viveu na casa do pai, ele nunca contaminou a casa do pai com as mulheres, com a luxúria, com a lascívia. Ele tinha fantasias e desejos, mas quando ele quis viver essas fantasias e desejos, ele saiu para viver a vida de pecado que ele desejava viver, mas ele não contaminou a casa de Deus. E quando ele volta agora arrependido, transformado, porque ele sentiu falta do pai. Ele sentiu o quanto que o pai era importante para ele. Em contrapartida, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles profanaram, contaminaram a casa de Deus. Eles pegavam aquelas mulheres e tinham orgias sexuais dentro da casa de Deus. E em momento algum, esses dois irmãos demonstraram arrependimento. O resultado nós sabemos. Deus matou Ofni, Finéias e matou o sacerdote Eli. Matou 3 de uma vez só. Aí alguém fala, irmão Mauro, mas Deus é amor, mas ele continua sendo fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça plena. Não confunda amor de Deus com direito à libertinagem, imoralidade, pecado dentro da casa de Deus. Meu querido, uma coisa é você desviar a pessoa que desviou, que foi viver lá fora, as suas fantasias sexuais, a sua lascívia, a sua luxúria. Ele pode se arrepender, Deus restaurar, mas aquele que está dentro da casa de Deus, que usa de mentira, que usa de engano, que usa de falsidade, eu posso afirmar que ele está mais próximo do inferno do que aquele que saiu, mas foi viver a sua vida de fantasias lá fora. Então, meu querido, Deus matou Ofni, Finéias e o sacerdote Eli, porque eles contaminaram, profanaram a casa de Deus.
Guarde isso, Deus não se deixa zombar por ninguém. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A alegria da salvação. Quando alguém se arrepende de verdade, sem restrições, há alegria e festa no céu. Os anjos se alegram, pois sabe que, dentro em breve, aquela pessoa estará juntamente com eles, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As nossas festividades são muito importantes. Todavia, se as mesmas ocorrem apenas aqui e não no céu, algo está errado e tal prática precisa ser revista. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Como eu já disse no começo do tópico, eu tenho para mim que os anjos se alegram porque aquela alma que se arrependeu de fato, de verdade, sem restrições e se entregou por completo, os anjos celebram, adoram e glorificam, porque eles vão engrossar a fileira do coral. Isaías, capítulo 6, ele teve a visão dos serafins adorando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra estão cheios da sua glória. Eu estarei engrossando aquela fileira, você estará engrossando a fileira desse coral, e nós cantaremos juntos, aleluias, glórias a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, 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 Jeová Sabaote. Nós adoraremos a Deus. É por isso que há festa nos céus. Os anjos já celebram antecipados, porque eles almejam, eles também aguardam com expectativa a chegada da igreja, entrando pelas portas, as entradas celestiais. Glórias a Deus. Outra colocação para terminar: as nossas festividades do coral, círculo de oração, da mocidade, e seja elas quais forem, elas são muito importantes. Isso aí é uma forma de socializar, de celebrar, porque Deus ele gosta de festa. Agora o problema é quando estas festas só ocorrem aqui e não lá no céu. Quando nós fazemos nossas festividades, nossos congressos, nossos simpósios, fazemos aí nossos coquetéis, muita festa aqui, mas não há festa no céu. Festa no céu, ela só ocorre quando o pecador se arrepende, quando uma alma se volta para o Senhor. A igreja, principalmente a Assembleia de Deus, eu tenho para mim que talvez seja a igreja que mais faz festa no Brasil, que mais tem pregador, mais tem simpósio, que mais tem congresso, que tem festa de oração, tem festa do coral dos homens, tem festa da orquestra, tem festa da inauguração do templo, tem festa do aniversário do pastor presidente. Isso é importante, irmão. Não estou dizendo que não seja lícito. O problema é, será que essas festas só estão ocorrendo aqui e não lá no céu? Será que na sua igreja há festa no céu porque almas estão se rendendo a Cristo? Se não estiver, esta prática de festa precisa ser revista, porque festa que é realizada somente aqui e não no céu é uma festa em que Deus não está presente. Amém, meu querido? Vamos orar agradecendo ao Senhor, encerrando a lição de hoje. Eu quero agradecer a todos que têm me ajudado em oração. Muitos sabem das dificuldades que eu tenho atravessado com a minha saúde, de ordem financeira. A minha esposa recentemente sofreu um AVC hemorrágico, deu 2 aneurismas, e muitos têm sido os desafios que eu tenho enfrentado. Eu tenho deixei de ser propriamente dizer marido, no sentido amplo da palavra, e hoje eu estou assumindo o papel, várias funções e atividades, quase que de enfermeiro, cuidando da minha esposa, com carinho, com dedicação, porque é a minha princesa, é a mulher que eu amo. Se antes estava difícil fazer esse projeto, meu querido, eu estou fazendo esse projeto pela graça, pela misericórdia de Deus. Tem vezes que eu não tenho tempo para sentar, para descansar um pouco. A minha mãe veio para me ajudar, para desenvolver as tarefas e as atividades da casa.
Eu estou cozinhando, estou até aprendendo a mexer na máquina de lavar. Tomei uma surra da máquina de lavar esses dias, que eu não sabia onde dava partida naquele negócio, mas já estou aprendendo. Eu trocava a fralda dos meus meninos quando era bebezinho, e agora eu estou voltando nessa fase. Estou trocando fraldas também. Tudo para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, que tem estendido as mãos para me socorrer nesse momento de dificuldade. É a sua ajuda que está me dando condição de pagar a fisioterapia da minha esposa, de, nesse momento, colocar até mesmo comida na minha mesa. Eu não faço esse projeto por causa de dinheiro. Tem 3 anos que nós estamos realizando esse projeto com visão de reino e não com visão do prêmio. Mas eu quero agradecer a cada irmã que pôde nos ajudar, tanto em oração como financeiramente. Que Deus venha multiplicar 100 vezes sobre a sua vida. E se eu não puder te retribuir nesta vida, na eternidade, quando eu receber o meu galardão, eu pago com você aquilo que você tem investido na minha vida, na minha família, na minha esposa, no meu ministério. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Teu nome. Toma todos nas Tuas mãos e ajuda-nos, ó Pai, a buscar as almas desgarradas. Ajuda-nos, ó Pai, a rever os nossos conceitos, valores que se perderam ao longo do tempo. Dá-nos a luz do Teu Espírito para sondar os nossos corações. Meu Deus, nós não queremos viver no pecado dentro da Sua casa. Nós queremos viver em pureza, em santidade, em novidade de vida. Queremos abraçar o Evangelho como Paulo fez. Não queremos ser como Ananias e Safira. Meu Deus, prepara a Tua igreja, prepara o Teu povo para se encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um. Eu quero dizer que na lição de número 6, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque eu vou encontrar com o meu Senhor por sobre as nuvens. Mas eu me alegro, no fundo da minha alma, no meu coração, porque eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para assistir a próxima lição. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.